Olá, povo de Deus, sábado, quarta semana da quaresma, dia 16 de março de 2024. Nossa reflexão de hoje é a partir de Jeremias 11, 18, 20 e de João 7, 40 a 53. O profeta Jeremias é um dos profetas sobre o qual conhecemos mais. Ele mesmo se revela bastante nos seus escritos, sobretudo no gênero das confissões, onde ele rasga o coração. Hoje temos uma parte da primeira das 5 confissões de Jeremias, que vai de 11, 18 até 12, 6. A missão de Jeremias, profeta do século VI a.C., embora de família sacerdotal, está ligado à tradição profética do Reino do Norte. Em forma de oração desabafo, temos essas 5 confissões onde ele apresenta um diálogo direto com Deus, colocando suas dúvidas, incertezas, que podem ser nossas também. Que tal aproveitar a quaresma e meditar sobre as 5 confissões de Jeremias? Anotem aí para uma excelente meditação. Primeira confissão, capítulo 11, versículo 18 até o 12, versículo 6. Segunda, capítulo 15, versículo de 10 a 21. Terceira, capítulo 17, de 14 a 18. Quarta, capítulo 18, de 18 a 23. E a quinta, capítulo 20, de 7 a 18. Na parte da primeira confissão que temos hoje, diz Jeremias: Senhor, avisaste-me e eu entendi. Fizeste-me saber as intrigas deles e eu, como manso cordeiro conduzido ao matadouro, ignorava as maquinações tramadas contra mim, dizendo: vamos cortar a árvore no seu vigor, eliminá-lo da terra dos vivos, que o seu nome caia no esquecimento. Mas o Senhor dos Exércitos, justo juiz, sonda os rins e o coração, que eu veja a vingança que tomarás, pois a ti confio a minha causa. O profeta apela a Deus e pede vingança contra seus inimigos que querem eliminá-lo. Na cabeça do profeta, como homem do Primeiro Testamento, funcionava ainda a lei de Talião, que dizia olho por olho, dente por dente. Conduzido ao matadouro como manso cordeiro, irá Jesus depois no Segundo Testamento, tentando uma superação desta lei. Em muitos aspectos, a sociedade de hoje não superou bem essa perspectiva de vingança. Temos a sensação de estarmos regredindo aos níveis do Primeiro Testamento e, em alguns casos, com comportamentos até piores. Se a lei antiga dizia olho por olho, dente por dente, hoje vemos que por um olho, por um dente, se vinga com muito mais radicalidade. Exemplo disso está na guerra dos sionistas contra a Palestina. Se Israel argumenta que se está vingando do ataque do Hamas, sua vingança está muito além de um olho, de um dente. Ceifa-se a vida humana sem o mínimo pudor ou compaixão. João 7, 40 e 53. Ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Messias. Mas alguns objetavam: porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi? Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para o sumo sacerdote e os fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Os guardas responderam: ninguém jamais falou como este homem.
Então os fariseus disseram-lhes: também vós vos deixastes enganar? Por acaso alguns dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas essa gente que não conhece a lei é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: e será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez? E eles responderam: também tu és galileu porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para sua casa. Está muito claro hoje que os preconceitos faziam parte da prática dos fariseus. Costumavam agir movidos por preconceitos e apegados a uma interpretação fundamentalista da lei. Portanto, não podiam aceitar Jesus, que era galileu, porque eles diziam que da Galileia não podia vir ninguém que prestasse. E por causa do preconceito, nem mesmo respeitavam a lei, pois Nicodemos apelou para a lei e eles argumentaram que de nada adiantava, pois já estava prescrito que dos galileus não viria nenhum profeta. Jesus, porém, não se prendia aos ditames da lei, quando o que estava em jogo era a vida das pessoas. Com sua prática, Jesus provocava forte divisão no meio do povo, pois uns se admiravam de seus feitos e outros o viam como um forasteiro galileu, desprovido de qualquer qualidade para ser o Messias. Simeão, quando da apresentação de Jesus no templo, profetizava que Jesus seria um sinal de contradição no meio do povo. E hoje vemos no relato de João que a divisão por causa de Jesus estava escancarada, envolvendo a questão da origem de Jesus. Porém, percebe-se que tudo isso não passa de um pretexto a mais para o discurso de ódio e rejeição a Jesus, por tudo o que ele vinha fazendo no meio do povo. Desse preconceito, Mateus e Lucas livraram Jesus usando um artifício de um suposto recenseamento que levava José e Maria para Belém, onde Jesus nasceria. Marcos e João não dão a mínima atenção para a cidade de Davi. E no meio da confusão, alguns fariseus e sumos sacerdotes queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão. Seria importante hoje elencarmos todos os preconceitos que circulam em nossa sociedade, que nos mergulham numa relação tóxica. E deste elenco destacamos o maior deles, a aversão aos pobres. Esse é o grande preconceito. Não foi à toa que Jesus, desde o seu nascimento e durante a sua vida toda, se identificou com os pobres, com os últimos, pois ele percebeu que eles sofriam mais que todos os demais rejeitados. Sofreu na pele, não somente por ser um galileu, um nazareno, mas, sobretudo, por ser filho de um carpinteiro e não ter onde reclinar sua cabeça. Inspirados por Dom Pedro Casaldáliga, podemos adotar uma postura profética e libertadora na vida. Na dúvida, ficar do lado do pobre, pois agindo assim, teremos a grande chance de ter optado por onde está Jesus. Um beijo no seu coração.